Vamos nessa? Simbora? A paz do Senhor, braços fortes. Estamos aqui novamente. Eu, Pastor Paulo, presbítero Diego, aqui novamente para falarmos sobre a carta de Tito. No primeiro capítulo de Tito nós demos uma breve introdução e agora nós vamos falar sobre o que, Diegão? Hoje nós vamos falar sobre Tito, capítulo 2 e 3. Mas antes, abra sua Bíblia, acompanhe aí onde você estiver. Mesmo que você veja na gravação, pega a sua Bíblia que é interessante o que nós iremos falar hoje. Vamos lá, meu amigo Diego, começa aí com uma oraçãozinha aí, para Deus mover os céus. Oh Deus, te louvamos, ó Pai. Sim, Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade aqui, ó Pai amado. Obrigado, Jesus. Estar aqui reunido, falando com esses homens de Deus. Amém, Jesus. Esses homens que são achados irrepreensíveis de acordo com a Tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, nos encher do Teu Espírito. Que o Senhor possa transbordar a vida do Senhor em cada lar que está escutando, no meu lar, no lar do Pastor Paulo. Amém, que o Senhor Jesus. possa, Deus amado, trabalhar, ó Pai amado, a nosso favor. Que, Pai amado, todas as setas que foram levantadas na vida de cada um, eu ordeno agora que caia por terra em nome de Jesus. Que todas as petições que são colocadas na vida de cada um, o Senhor possa, ó Pai amado, trabalhar. Porque o Senhor, ó Pai amado, quer sempre o melhor para a nossa vida. E o melhor para a nossa vida, ó Pai amado, é uma coisa: é estar na Tua presença. Amém, Jesus. E te louvamos, ó Pai, porque aqui estamos, na Tua presença. E a Tua palavra diz, onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. Amém, e aqui a gente tem várias pessoas, ó Pai amado, juntos, unidos, no mesmo propósito. Aleluia. Te louvar, falar do Senhor, exaltar o Teu santo nome. E te agradeço, ó Pai, por esta palavra tão rica, que vai durar para toda a eternidade. A Tua palavra, nosso alimento sólido, Amém, Jesus. a raiz, ó Pai amado, que nos prende ali, ó Pai, nesta terra firme, a qual, ó Pai, pode balançar um vento para um lado, um vento para o outro. Aleluia, Jesus. Mas estamos firmados no Senhor. Obrigado. E te agradecemos, ó Pai, Em nome porque de esse é um Jesus, privilégio. E te louvamos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Pois é, Pastor Paulo, como você falou, Amém, Jesus. hoje a gente está novamente aqui vendo Tito. Hoje vai ser o último dia que a gente vai estar falando de Tito, aqui nos vídeos, né? Não, não ao vivo aí, né? Isso. E a gente vai começar hoje com Tito 2. Nós já falamos da introdução, junto com o pastor Werner, que esteve aqui como convidado nosso também, né? Ele se sentiu à vontade. E já também, antes de a gente iniciar, eu abro oportunidade para quem tiver com esse desejo no coração de vir participar com a gente e acrescentar na vida dos irmãos, sinta-se à vontade, venha participar, porque isso aqui não tem nada a ver comigo e com o Paulo, né? Mas tem a ver com você, tem a ver de servir ao próximo, tem a ver de derramar amor ao próximo daquilo que você tem se alimentado. Porque todo mundo, né, Pastor Paulo, tem um caminho que Deus percorre, todo mundo é singular na presença do Senhor, todo mundo tem a sua túnica, a sua unção. Então sempre, meus irmãos, não pense que você é maior ou menor que alguém. Todos foram chamados. Todos foram chamados e todo mundo sempre tem algo a acrescentar, né? Porque a trajetória dele, a mala de viagem que Deus separou para ele é diferente da minha. E um corpo de Cristo, ela não é feito só de olho, não é feito só de ouvido, né? Não é feito só de boca. Não é feito só de boca. Então, o que você tem para acrescentar, né, Paulinho? Eu recebo da mesma maneira eu também, da mesma maneira você também. Porque isso faz um corpo, né, Paulo? Isso faz um corpo, né? A palavra do Senhor diz que a gente estejamos pronto para ouvir, tardio no falar, né? Então, a gente tem sempre que estar pronto para aprender, né, Diego? Amém. Então, nós estamos aqui para aprender com você, você aprender conosco. E o que a Bíblia diz, Jesus diz assim, que maior não é quem está sentado à mesa, maior é quem está servindo. Então, é um prazer estar aqui
E a gente deseja ter mais varões igual você, não sei, experiência de Deus. Possa ser que no momento você está vendo aqui, Deus vai falar uma revelação forte. E aí você pode trazer para com todos os varões do nosso ministério, para todo mundo que estiver assistindo no nosso canal do YouTube. Aleluia. Amém, glória a Deus. Pastor Paulo, e assim, eu gostaria de iniciar hoje o capítulo 2 e o capítulo 3 de uma perspectiva diferente, né? Nós estudamos 1 Timóteo, 2 Timóteo e 1 Tito. E falamos muito de exortação, a gente está até conversando também de outros livros, né? Que são livros em termos de literatura pequeno, mas poderoso na palavra do Senhor, né? A gente viu Judas, que tem um capítulo só. Temos aí 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João. Todos eles são enxutos em termos de palavra e eles trazem muita exortação, né? Assim como a gente estudou também a vida do homem, né? A vida do varão como ministério, a vida do homem como um homem do seu lar, como um homem na sociedade, como um homem no seu trabalho. E vimos várias exortações que Paulo ele leva tanto para aquele jovem Timóteo, que foi na primeira carta, e aquele maduro Timóteo, que já foi na segunda carta. As duas etapas de Timóteo, né? As duas etapas. E assim como Tito, né, também, que era já uma pessoa extremamente madura, que já participou, né, a gente já falou disso, de várias trajetórias juntamente com Paulo. E hoje eu queria, assim, afastar um pouco da questão da exortação. A gente já abrangeu, assim, bastante, né? E eu queria duas etapas, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3. E eu vou ler esses versículos, primeiramente no 2, e eu queria assim que a gente batesse um papo mesmo sobre esses versículos. E assim, tivemos uma Santa Ceia tão abençoada, e a Santa Ceia, ela fala muito, né, do sangue de Jesus. E eu sinto assim muito forte no meu coração hoje de a gente focar nele. E assim, eu gostaria, braços fortes, de você acompanhar com a gente Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14, primeiramente. Aleluia. Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. O qual se deu a si mesmo por nós. Essa parte é linda. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo, gente, um povo peculiar, zeloso de boas obras. Aleluia. Aleluia. E assim, Paulinho, eu tive a oportunidade de abrir a igreja no dia da Santa Ceia. E quando eu adentrei aqui, estava tudo escuro, né? Eu adentrei na igreja. Quando eu fui ali para ligar a luz, perto do púlpito, quando eu me deparei com a cena que foi construída ali, choque, né? me subiu um frio que veio do dedão do pé ao alto da cabeça, assim, na minha espinha, assim, de olhar. Cara, foi de Deus mais, assim, de olhar toda aquela construção que foi feita ali, de ver aqueles pregos que foram colocados ali, aquelas ferramentas. A lança, né? E aquilo me veio, assim, algo tão brutal. O termo para mim foi brutal, assim, de ver o que foi que Cristo passou por nós. Uma coisa é nós ouvirmos e uma coisa é nós vermos, né? Muda, né? Muda a percepção do ser humano quando ele ouve apenas e quando ele vê o que a cruz, a coroa de espinho, os cravos, a lança que perfurou Jesus. Então aquilo ali também me impactou bastante. Eu parei, dei uma olhada e falei, Jesus, isso apenas é uma encenação. Mas a gente vê que a dor, o sacrifício, ele foi real. Isso que é mais lindo e gracioso em Jesus. Porque a gente vê sempre aquelas cruz bonitinha, aquilo tudo, mas quando você depara lá com aquela lança enferrujada do jeito que tava, com aquele prego daquele tamanho, com aquele martelo, imaginando que Cristo ali,
já estava já todo ensanguentado, todo rasgado por mim e por você, para que ele se fizesse pecado por nós, para que a gente hoje pudesse chegar em Deus e falar, papai, e a gente chegar justificado, graças a esse momento, né? Então o apóstolo Paulo ele traz muito assim fiel a essa questão, né, da cruz, da obra que ele fez. E o interessante é que ele vira e fala assim, uma coisa que me chama muita atenção, né, que ele aguarda o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, né? Ele traz as duas pessoas aí da Trindade nesse aparecimento glorioso. E o mais lindo para mim é o qual se deu a si mesmo por nós. Aleluia. Aleluia. Interessante que na sua tradução ela fala assim, né? Povo peculiar. Na tradução que eu tenho diz assim, a toda maldade purificar para si um povo todo seu. Olha. Então ele está dizendo assim, o povo é meu, o povo, eu morri pelo meu povo, eu não morri pelo Diego, eu não morri pelo Paulo, eu morri pelo meu povo. Ele não morreu por uma placa chamada Mita, ele não morreu por uma placa de outras igrejas que foram levantadas por Deus, mas ele morreu pelo o povo. É o povo que vai subir, é o povo que vai ser salvo, aleluia. Aleluia. Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. E isso aqui que você está falando é lindo demais, porque ele nos remiu de toda maldade. Então, mesmo que a gente falar, o mundo é cheio de maldade, ele ainda nos remiu dessa maldade do mundo. Ele diz, ainda há tempo de você se remir. A palavra remir quer dizer arrepender. Você se arrepender da sua maldade. Então, ele veio para quê? Para nos trazer arrependimento, Diego. Então, ele está dizendo assim, ó, Tito, a graça se manifestou para trazer salvação. E a salvação, ela faz o que ela ensina. Ela ensina o caminho do Senhor, ela ensina a bondade do Senhor e ela ensina o arrependimento. Amém. O apóstolo Paulo fechou com ouro esse capítulo 2, viu? Esse capítulo 2 aqui, esses 5 versículos aqui, foi fechado com ouro. Algo que aqui dá umas 2 horas de mensagem. Falar de Jesus é sempre assim, né, mano? Não é? E a gente começa lá desde Gênesis, vai até Apocalipse. Jesus. Eu lembro muito lá teve uma pré-convenção que foi feita lá em Minas, né? Tinha lá nosso querido irmão Davi, ele encerrou, né, aquela conferência lá em Minas. E eu lembro da pregação dele, ele encerra sempre Jesus. Ele pregando sobre Jesus, aquilo ali é... Jesus. E você parar para pensar, um menino novo, Jesus, né? Menino novo, como nós aqui estamos vivendo, como Timóteo era novo, agora Tito já em experiência. Então é uma palavra poderosa demais, isso é quando nós estamos aqui hoje, braços fortes para você. E o que mais me alegra, Diego, a gente tendo esse bate-papo aqui é, o apóstolo Paulo estava do outro lado. E ele no momento de exortação, peraí Deus, eu tenho que consolar Tito também. Eu não posso só exortar. Aí Deus traz uma palavra dessa aqui, ó, trazendo a manifestação da graça sobre a vida do homem e na vida de um varão valoroso. Então, irmão, às vezes a vida vai te exortar todos os dias, mas a graça de Cristo, ela te consola, ela te agraceia e ela vai te trazer o quê? A paz em meio a essa exortação do mundo, aleluia. Amém, amém. E a gente entrando, então o capítulo 2, ele começa realmente exortando os irmãos, né, do que eles eram antes. Ele não foge, né, daquilo que ele traz para Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1 de Tito, né, ele começa ensinando sempre a exortação. E no 3 tem uma parte também tremenda, porque para mim ela continua o que a gente acabou de ler. Se você puder ler na sua versão, por gentileza, o capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos a várias paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus,
nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós, Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque, justificados pela sua graça, fomos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eita, Aleluia! Deus. Oh, glória! Isso é forte, hein, Diegão? Mas apareceu a bondade de Deus. Então, em todo momento de rancor, de inveja, aparece a bondade de Deus. Aleluia! Isso aqui tem tudo a ver com sangue, o momento que a gente presenciou, né? Porque ele fala dessa lavagem e da regeneração, né? Através do sangue de Cristo, em que ele abundou e derramou sobre nós, né? Para a salvação. E que a gente foi justificado pela graça, né? Não foi nada de merecimento meu. Pelo contrário, porque se você para pensar, ele inicia do que a gente era. Então, você vê toda essa... cada palavra forte aqui, do que se você olhar para você, no que você foi antes de nascer de novo, você vê isso assim, tão escancarado eu falo por mim, eu vejo tão escancarado na minha vida. E aí chega assim, depois de uma introdução dessa, falando de quem eu era, aí vem Cristo, pela graça dele e pelo amor dele, ele derrama, e ele não só faz isso para salvação, e o que é o mais lindo de tudo, Paulo, porque ele ali, ele te dá a salvação, mas além da salvação, ele vai muito além. Ele te chama herdeiro. Você vai herdar toda a vitória que foi feita na cruz. Ele te entregou toda aquela vitória, aquilo que ele conquistou, ele colocou sobre você. Oh, glória. E você vê lá no livro de Hebreus que ele fala tremendamente, né, que Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. E isso é muito reflexo disso, né? Porque o que a gente exala, o que a gente fala para o próximo é o entendimento da graça de Cristo, o amor dele sobre a minha vida, né? Porque você não consegue amar o outro sem entender o amor de Cristo primeiro e sem você se amar também. Sem receber o amor de Cristo, né? Se você nem se ama, como é que eu vou te amar? Porque o apóstolo Paulo fala aqui, porque ele fala num passado em que nós vivíamos, em um novo homem, a qual o velho homem, ele era isso tudo aqui, ele era um homem mau, mas o apóstolo Paulo diz antes, então, braço forte, você pode ter errado, você pode ter falhado, mas isso era antes. Depois se manifestou a graça de Deus na minha e na tua vida. Depois apareceu a bondade de Deus na tua vida. Depois não teve mérito, você não precisou pagar, como era pregado antigamente, antes de Martinho Lutero vir aparecer. Uhum. Mas ele veio o quê? Pelas suas infinitas misericórdias. E o interessante disso aqui, meu amigo Diego, é que quando nós olhamos para essa passagem, nós olhamos que nós não merecíamos e nem necessitávamos, mas que nós somos carentes da presença e da bondade dele. Totalmente. Algo que ontem sábado, nós tivemos a Santa Ceia, que todas as vezes que eu vou cear ao Senhor, eu sempre falo obrigado, Senhor, por mais um dia permanecer fiel e firme na tua presença. Porque esse é o desejo do coração de Cristo na nossa vida. É o que a gente permanecer fiel e não trocar a ceia do Cordeiro por um prato de comida do mundo lá fora. E o interessante, Paulo, que você está mencionando... Ei, Deus, você está mencionando algo que eu tenho visto e tem sido tema de algumas conversas em algumas semanas. Principalmente nessa semana passada, essa semana, eu escutei a pastora Socorro ministrando também algo muito parecido. Tive momentos que eu tive a oportunidade de conversar com o Paulão também. E a gente entrou justamente nesse ponto que você falou, que
Tem momentos na nossa vida que a gente... Deus, ele chega em você, ele te encobre com a graça dele, ele te mostra tudo o que ele é. E aí chega no momento que ele começa a te observar. E ele espera da gente esse achegar, essa coisa contínua de buscar ele, de estar na presença dele. Por isso que jejum e oração, ele é tão importante, porque ele te alerta para o que você tem vivido e ele te faz lembrar do que é Cristo na sua vida, todo instante. Porque quando a gente se alimenta demais, agora eu tô falando da carne, do corpo, comida mesmo, que você ingere, você começa a entrar numa situação que você fica muito confortável. E aí você parece que seu lado espiritual, ele dá uma apagada aqui e você começa a observar tudo que está acontecendo à sua volta. Seu foco começa a ser seu trabalho, o que está acontecendo. E você esquece do terceiro céu que você vive também. Você começa a viver muito o primeiro céu. E aí Deus sempre espera da gente se achegar. Se aproximar dele, né? Se aproximar. E o interessante é que isso tem sido realmente tema de algumas conversas nesse tempo, né? A gente estava falando que não existe um super-herói. Não existe um super-crente, né? Um super-crente. Existe sim aquele que se entrega totalmente e bota sempre a dependência e tem essa disciplina, essa vontade por amor de ler a palavra, de buscar. Um desejo, né? Porque hoje a gente vive uma necessidade e através dessa necessidade uns buscam em Deus, outros buscam nos benefícios próprios, né, Diego? Então a gente começa a olhar e ver que o apóstolo Paulo escreve para ti e fala assim: a graça de Deus é o que nos manifesta. E a graça de Deus que nos manifesta a buscar as coisas de Deus também. Porque se não fosse isso, nós não buscaríamos. Se não fosse ter aquela convicção, eu dependo totalmente de Deus. O meu levantar, o meu deitar, o meu falar. Eu lembro que nós fomos para aquela viagem de São Félix e ali nós conhecemos um jovem pregador, né? E aquele jovem pregador virou para mim e falou assim: pastor, eu perdi tudo, Deus me tirou tudo. E ali eu, em espírito falando, falei: Deus, o que eu vou responder para ele? Porque ele perdeu tudo. E o Espírito Santo fala para ele que ele perdeu por quê? Para que quando ele ganhasse, ele não viesse falar que foi com mérito, com a sua própria força. E ali eu falei para ele: ó, Deus tirou porque no momento que ele te exaltasse, você não ia falar que foi Deus, você ia falar que com o seu próprio esforço você ia fazer. E ali ele se alegrou e falou: nossa, que palavra, obrigado por esta palavra. Então assim, esse é o momento que a graça de Deus manifesta na sua vida. Aí tem muita gente que fala: eu fui para a igreja, eu perdi tudo. Mas pelo contrário, ganhou tudo. Porque o que a gente perde da terra, nós ganhamos do céu. Aleluia, glória a Deus. Então assim, você aí que acha: eu estou perdendo porque eu estou em Cristo. Não, você está ganhando. Quanto mais você está em Cristo, mais você vai vencer. É o que o pastor Mateus, ele tem uma frase muito linda: se você quer um muito para se ganhar um pouco, você quer um pouco para se ganhar um muito. E eu acho que é essa essência realmente. Não que Deus, ele gere aquela situação ruim na sua vida, mas é claro, às vezes é a concupiscência do seu coração, o caminho e as decisões que você tem tomado sem a presença de Deus na sua vida, sem se ajoelhar, sabendo que ele é o seu rei, ele é o que conduz a sua vida. E com essas decisões suas, você trilha aquilo que tem desejado no seu coração, né? A gente leu em 1 Timóteo, fala justamente disso. Fala disso. Né? E assim, é muito interessante porque Deus ainda, ele é tão gracioso, tão amoroso, e é essa graça abundante mesmo, que ele pega toda essa bagunça nossa, todas essas decisões, ele ainda consegue lapidar e faz aquilo tudo ser glória no nome dele na sua vida. E o mais doido de tudo é que quando ele está trabalhando na sua vida, ele não está ainda só trabalhando na sua vida, ele pega você e uma geração que está ali do seu lado, sua esposa, seu filho, eu que estou caminhando contigo também, quem está no seu entorno pessoal do seu trabalho, começa a afetar toda uma estrutura, toda né? uma história. Quando ele mexe
né? Algo ali. Eu vejo que Deus ele é igual aquele dono de uma biblioteca, que você sabe que se você não arrumar os livros, na hora que alguém necessitar de uma palavra, não vai ter aquele livro naquele lugar. Então eu vejo que Deus é assim na minha vida, na tua vida, Diego. Que nós temos uma biblioteca com Deus, mas se nós chegarmos numa biblioteca e ela estiver bagunçada, você não acha o livro que você quer falar. Então Deus ele corrige tudo para que quando a gente precisar, o que eu vivi no passado que eu vou ensinar para essa pessoa? Aí nós vamos lá na nossa bibliotequinha e falar, Deus, me traz um ensinamento para a vida daquele irmão que está precisando. Então é isso que é lindo no Espírito Santo, isso que é lindo na palavra do Senhor. Isso que é lindo no que o apóstolo Paulo descreve a Timóteo, a Tito. É isso que é maravilhoso. É isso que eu fico assim, admirado com o Espírito Santo. Eita Deus, ô Pai. Meus irmãos, obrigado por vocês terem acompanhado essa trilogia que a gente, né, trabalhou aqui juntamente com vocês e que o Espírito Santo conduziu de maneira gloriosa. Não foi algo meu, do Paulinho, das pessoas que foram convidadas aqui também. Não é algo que vem daqui, é algo que vem daqui, que o Espírito Santo coloca realmente, né, na nossa boca. Tivemos vários momentos aqui que a gente ia conduzindo a coisa de uma maneira muito racional, e aí o Espírito Santo fazia algo que realmente a gente tinha que recomeçar do zero, e ali a gente sentia a presença de Deus, e Deus falava assim, não é isso que eu queria que vocês falassem, o que eu quero que vocês falem é isso, né? Assim como foi esse momento aqui também, essa parte final, esse arremate aqui, foi o Espírito Santo conduzindo, parece que trouxe uma vida no coração, né? A gente estava explicando realmente a palavra ali, mas aqui esse final parece que teve um transbordar de vida diferente, né? E eu agradeço a todos vocês que acompanharam. O próximo vídeo nosso, a gente vai estar fazendo um arremate final, né, dessa trilogia. Vamos ter um convidado especial aí, então fique atento para você poder acompanhar. Fique ligado, não perca, porque será um resumo dos 3 capítulos do que a gente leu da trilogia, e só para fechar com ouro, né, Diego? Amém, amém. E em breve aí no nosso grupo aí a gente vai estar liberando o próximo livro que a gente vai estar estudando juntamente com os irmãos. Livro forte, livro assim, nossa, cheio da unção e do poder. Aleluia. É um livro do Novo Testamento também, mas ele bate muito no Velho. Para mim é um dos livros que estão no Novo Testamento que mais faz referência para o Velho Testamento. Então vai ser algo glorioso realmente, tá falando, explicando, e vai ser realmente assim um momento grande na presença do Senhor. Amém, Jesus. E eu vou pedir pro nosso pastor Paulo aí encerrar com uma oração forte. Está orando em nome de Jesus. Pai querido, santo, justo e poderoso, glorioso, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Como eu me espanto, Senhor, porque muitas das vezes a Tua palavra diz que os homens planejam, os homens fazem planos, ó Pai, fazem projetos, mas a Tua palavra diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou conduzir por nossa sabedoria humana, por nosso desejo humano, Pai. Mas a Tua presença sempre reina e entra, Pai, em todos os vídeos. Que o Senhor possa, ó Deus, visitar neste momento aquele amado irmão, ó Pai, que está necessitando neste momento de uma palavra, ó Pai, para ser levantado. Que o Senhor possa visitar a casa deste homem, ó Pai, a casa deste irmão, Senhor. Que ele possa, ó Pai, adentrar na Tua presença com ousadia e com intrepidez. Como a Tua palavra diz, ó Pai, para que possamos adentrar na Tua presença, ó Pai, com alegria, com muita, Senhor, ousadia, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, neste momento, derramar a Tua graça e a Tua misericórdia. Que nunca falte, ó Pai, sobre a vida dos Teus filhos, na minha vida e na vida do Teu servo Diego, ó Pai. O Teu amor, a Tua misericórdia e a Tua graça, querido Espírito Santo. Assim nós Te louvamos, ó Pai. Nos vemos no próximo capítulo. Nos vemos no próximo episódio e que Deus possa operar na tua vida como tem sido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Gravou, hein?